E imagine acordar no meio da noite com um calor insuportável. Sua pele queima como se estivesse sendo consumido por 1000 labaredas invisíveis. O seu corpo treme. Seus músculos se contraem, você tenta gritar, mas o ar some. Olha ao redor desesperado, mas não há chamas, não há fumaça. O fogo está dentro de você. E em questão de segundos, suas roupas se desintegram, sua carne se desfaz e tudo que resta é um monte de cinzas. Sua cama ainda está intacta. Seu quarto está impecável. Mas você simplesmente deixou de existir. Pense em um corpo humano, intacto, vivo e de repente chamas. Não há fogo ao redor, não há faíscas, não há explicações. Apenas um calor insuportável e o cheiro de carne queimada. Em questão de minutos, tudo que resta é um monte de cinzas. Mas o que poderia causar algo tão terrível? E por que algumas pessoas parecem simplesmente pegar fogo? Na Itália do século XV, um homem chamado Polonius experimentou um destino tão aterrorizante quanto inexplicável. Depois de beber doses de vinho, ele começou a vomitar fogo e, em instantes, foi consumido por chamas sem qualquer explicação plausível. O relato desse evento sombrio e macabro foi registrado por um médico chamado Thomas Bartholin, que mais tarde escreveu o ocorrido em um livro chamado Histórias Anatômicas Raras, publicado no ano de 1641. Thomas era um médico anatomista, um estudioso fascinado por fenômenos inexplicáveis. Esse livro foi por muito tempo considerado o primeiro relato documentado do fenômeno combustão espontânea, registrado por um médico. Mas Polonius não foi o único a encontrar esse destino assombroso. Tempo depois, a combustão espontânea apareceu novamente, mas dessa vez anotado em literaturas, como em Bleak House de 1853. O escritor Charles Dickens descreve a morte de Crook, um velho dono de uma loja de penhores. Ele foi encontrado morto em seu aposento, reduzido a cinzas, com apenas algumas partes do corpo restante, como a mandíbula, como se o fogo tivesse brotado de dentro dele. A cena, tão detalhada e perturbadora, chocou os leitores da época. Na literatura médica dos séculos 17 e 18, a combustão espontânea era mencionada como um fenômeno raro, mas possível. Embora controverso, diversos médicos e estudiosos registraram casos em que corpos eram encontrados queimados de maneira peculiar, reduzidos a cinzas, enquanto o ambiente ao redor permanecia praticamente intacto. Muitos desses relatos vinham de autópsias e testemunhas de terceiros, sendo tudo documentado em tratados médicos e compêndios científicos da época. Médicos como o próprio Thomas Bartholin, o anatomista dinamarquês, e John Buscher, um alquímico e médico alemão, que tentou mencionar o fenômeno em seus estudos. Ele também é mais conhecido por suas teorias sobre a química da combustão, que ajudou a pavimentar o caminho para o conceito de flogisto. Flogisto era uma teoria errônea que tentava explicar o conceito de combustão antes do entendimento moderno sobre o oxigênio. Embora Buscher não tenha se aprofundado na combustão humana como Bartholin, ainda assim a sua influência ajudou a moldar a forma como os cientistas da época tentavam compreender tais fenômenos. Buscher escreveu sobre a sua teoria das terras fundamentais em 1967, em um livro chamado Psique Subterrâneo. Ele propôs ideias precursoras da química moderna e tentou explicar processos da combustão e transformação da matéria. O caso de Mary Reeser, um dos mais famosos e enigmáticos relatos da combustão humana, ocorreu em 2 de julho de 1951,
na cidade de São Petersburgo, no estado da Flórida. A sua amiga e vizinha foi até o apartamento da idosa de 67 anos para poder lhe entregar um telegrama. Ao tocar na maçaneta, ela percebe que está anormalmente quente. Preocupada, ela chama a polícia. Ao entrarem no apartamento, os investigadores se depararam com uma cena macabra. Mary havia sido reduzida a cinzas, restando apenas o seu crânio, que estranhamente pareceu ter encolhido. Sobrou também uma das pernas com um dos seus sapatos. O restante do cômodo estava praticamente intacto. Objetos inflamáveis, como jornais, revistas e móveis próximos ao corpo, não havia sido consumido pelas chamas, como se o fogo tivesse escolhido o que destruir e o que poupar. No meio das cinzas, um crânio, encolhido, menor do que qualquer especialista pudesse explicar. Para que um corpo humano fosse completamente incinerado dessa forma, seria necessário temperaturas superiores a 1.300 graus Celsius, por cerca de 2 a 3 horas. Se o calor foi tão forte o suficiente para pulverizar um corpo inteiro, era de se esperar que o crânio fosse completamente destruído ou fragmentado, mas ele estava intacto, apenas menor do que o normal. O caso de Mary Reeser foi oficialmente investigado por autoridades locais e federais, incluindo o FBI e especialistas forenses da época. Alguns dos principais nomes envolvidos foi o Dr. Wilton Krugman, um antropólogo forense da Universidade da Pensilvânia. Ele era um dos maiores especialistas em queimaduras e efeitos do fogo contra o corpo humano. Krugman ficou extremamente intrigado com o caso e afirmou que jamais tinha visto algo parecido. O especialista afirmou que o crânio de Mary Reeser estava anormalmente encolhido, em comparação com o que seria esperado em casos típicos de queimadura corporal. Ele afirmou que em incêndios de alta temperatura, o crânio tende geralmente a expandir ou a fragmentar, mas nunca encolher. Esse fenômeno do crânio encolhido ficou classificado como algo inexplicável no caso. No entanto, o aspecto mais notado pelo Dr. Krugman foi o fato de que o ambiente ao redor do corpo de Mary estava praticamente intacto. Móveis, tapetes, cortinas ou até mesmo um jornal próximo ao corpo não havia sido afetado pelo fogo, o que indicava que havia sido um fogo extremamente localizado e seletivo. Essa observação levou Krugman a considerar que o fenômeno não se assemelhava a um incêndio comum, porque o fogo não seguia as normas físicas esperadas em um ambiente com propagação de chamas. As autoridades locais, confusas com o caso, pediram ajuda ao FBI para uma análise mais profunda. A agência federal enviou agentes para realizar uma investigação forense mais rigorosa, analisando os restos mortais e o local onde o incidente ocorreu. O FBI não chegou a determinar uma causa definitiva, mas o relatório da agência sugeriu que o incêndio pudesse ter sido causado por um efeito chamado efeito pavio, uma teoria que sugere que o corpo humano, com sua reserva de gordura e com roupas inflamáveis, pudesse funcionar como uma espécie de pavio de uma vela, onde o fogo pode queimar de forma lenta e localizada. Mas essa explicação não convenceu nenhum investigador da época, devido à quantidade de anomalias presentes nesse caso, como, por exemplo, o crânio encolhido e o fato de que o fogo não se espalhou pelos objetos ao redor. A questão é como o fogo iniciou. O Dr. Krugman continuou a pesquisar o caso. Em segredo e em silêncio, ele fez muito mais perguntas do que obteve respostas. Como Mary pode ter sido carbonizada e o seu crânio permaneceu intacto? Como explicar o bizarro fenômeno do crânio ter encolhido? Como Mary foi incinerada durante a madrugada, sem gritos, sem testemunhas? Como explicar o fogo queimando por horas de forma localizada, em um ambiente com pouco oxigênio suficiente para que o fogo permanecesse por muito tempo?
O fenômeno continua aparecendo. Suas vítimas são encontradas carbonizadas sem nenhuma explicação plausível, como o corpo da Madame Genetti, que foi encontrado carbonizado em seu apartamento na França em 12 de maio de 1977. Apenas as suas duas pernas, da mesma altura da cintura, permaneceram. Os móveis ao redor do seu corpo não foram queimados. Jeanne Safin, outra vítima encontrada na sala de sua casa. Restaram apenas as duas pernas, na mesma altura do joelho, enquanto todo o corpo acima foi carbonizado. Ela foi encontrada em 4 de março de 1980, seu corpo queimado sobre o carpete se manteve intacto. Outra vítima do macabro fenômeno foi o Dr. John Ivan Bentley, que foi encontrado em sua casa na Pensilvânia em 5 de dezembro de 1966. Seu corpo inteiro carbonizado junto à cortina do banheiro. Sobrou apenas uma perna e no chão poucas marcas de queimadura. John estava sentado no vaso que se manteve intacto, junto com todos os outros utensílios do banheiro. Ellen Comrie, também da Pensilvânia, em 8 de novembro de 1964. Ela sentou-se em sua poltrona após o banho. Foi encontrada carbonizada, restando apenas as duas pernas com o mesmo corte na altura da cintura. Todo o resto do corpo foi carbonizado. Os objetos ao redor se mantiveram intactos. Uma pergunta, amigos. Perceberam a semelhança entre os casos documentados? E os casos que ainda não conhecemos? Será que eles seguem o mesmo padrão? Uma chama intensa que consome de forma localizada? E por que o fenômeno sempre deixam as pernas para trás? Será tudo isso coincidência? Os registros de Mary, John, Janet e Jeanne sumiram das manchetes tão rápido quanto seus corpos viraram cinzas. Médicos, cientistas e autoridades tratam o caso com explicações vagas, como se quisessem apagar qualquer vestígio de verdade. Não há gritos, não há testemunhas, apenas o resultado final. Um corpo reduzido a quase nada, enquanto o ambiente ao redor permanece intacto. Uma cadeira intacta, um tapete sem marcas, uma mesa sem arranhões. Talvez o verdadeiro mistério da combustão espontânea não seja o fogo em si, mas o silêncio que se espalha depois que ele apaga. As vítimas queimam e a história queimam com eles. Bom, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma citação do Dr. Krugman. Ele fala isso em uma troca de cartas com um amigo enquanto conversava sobre o caso de Mary Reeser. Abre aspas. Não consigo conceber uma cremação tão completa sem queimar o próprio apartamento. De fato, o apartamento e tudo nele deveria ter sido consumido pelo fogo. Eu considero isso a coisa mais incrível que já vi. Ao rever os documentos do caso, os pelos curtos do meu pescoço se arrepiam em um vago medo. Se eu tivesse vivendo na Idade Média, murmuraria algo sobre magia negra.